Bom, pessoal, mais uma questão aí de estatística, uma boa questão que relaciona vários assuntos de medidas descritivas. A partir de uma amostra aleatória simples, de tamanho n, sabe-se que a média aritmética de uma variável x foi igual a 3. Então, ele está dizendo que a minha média aritmética foi igual a 3, tá? Considerando que os valores possíveis para a variável x sejam -1 e +4, julgue o item que se segue. Observem, né? Ele está falando aqui que os valores possíveis para a variável x sejam -1 e +4. Ele fala aqui na primeira afirmativa: nessa amostra aleatória, a quantidade de observações igual a +4 foi igual a 0,8 n. Como é que a gente pode fazer uma análise aqui, né, dessa observação? Já que ele falou que pode ser -1 e +4, se a gente colocar aqui -1 e 4, qual vai ser a minha média? Eu vou ter -1 mais 4, que vai dar 3. 3 dividido por 2, porque eu tenho duas observações, a minha média vai ser 1,5. Observem, né, que não tem como, porque a média ele disse que foi 3. Então, a gente vai ter que colocar mais valores 4. Por que 4? Porque se a média foi 3, a tendência é que a gente tenha mais valor 4, porque 3 está mais próximo de 4 do que de -1. Então, por exemplo, se eu colocar aqui -1, 4 e 4. Observem que agora eu vou ter 4 mais 4, 8, -1, 7. 7 dividido por 3, 2,33. Observem que ainda não deu, né, a minha média 3. Porém, esse valor ele está se aproximando de 3. Então, se agora a gente colocar aqui -1, 4, 4 e 4, observem que eu tenho 12 menos 1, 11. 11 dividido por 4. E aí a minha média, nesse caso, seria 2,83 aí aproximadamente. Observem que ainda não deu, mas cada vez mais se aproximando de 3. E aí a gente pode colocar agora 5, né, observações. E aí eu vou ter 16 menos 1 dá 15, dividido por 5. 15 dividido por 5 dá exatamente 3, que é a minha média que foi dada. Observem que dessa maneira a gente já encontrou aqui o nosso conjunto aqui de observação. Vai ser -1, vai ser -1, 4, 4, 4 e 4. Observem que, se eu pegar aqui e considerar o -1, ele faz parte de o quê? De 20% da minha observação. E o 4 faz parte de 80%. Mas isso aqui é proporcional, né? Se eu tivesse aqui, por exemplo, no lugar de colocar 1 menos 1, se eu colocar 2, o que é que teria que acontecer? Eu teria que dobrar também o número de 4, ou seja, teria que colocar 8 quatros. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Observem que aqui, se eu for tirar a média, vai dar 3 também, porque é exatamente proporcional. Eu tenho aqui 20% e aqui eu tenho 80%. Essa ideia, essa análise que a gente fez aqui, responde à questão, a primeira afirmativa. Porque se eu tenho aqui 80%, equivale a 0,8 de n. 0,8 de n é valor 4. Então, essa afirmativa, ela está certa. Bem tranquilo aí. A segunda afirmativa aqui da questão, temos a pergunta, né? A mediana amostral da variável x foi
essa afirmativa aqui, falando que foi 2,5. Então, assim, de cara, muito estranho, né? Esse 2,5 nada a ver, eu já colocaria errada. Mediana 2,5. Porém, vamos ver aqui, né? Levando em consideração essa observação que a gente encontrou, a minha mediana de cara a gente já diz que é 4, tá? A minha mediana é 4. Por quê? O rol está crescente, essa é a primeira exigência, menos 1, 4, 4, 4, 4. E aí a gente tem um valor ímpar de observações. Quando eu tenho um valor ímpar, a mediana é exatamente o valor do meio, ou seja, é o terceiro valor nesse caso. Então, minha mediana é 4. Nesse caso aqui, vamos só fazer uma análise, eu tenho 10 observações. Então, eu tenho um número par. Quando eu tenho um número par, eu vou pegar o 5 e o 6 aqui, por exemplo, que é o meu centro, e vou tirar a média. Ou seja, eu tenho que pegar 4 mais 4 e dividir por 2, que vai dar a mediana igual a 4. Observem que é a mesma coisa, tá? Mediana igual a 4. Então, né, essa afirmativa B aí, ela está errada, tá? Mas é bem tranquila essa questão da mediana. Coloque em rol crescente, pega o valor central. Se for ímpar, o número de observações é o valor central. Se for par, eu preciso pegar, né, os dois valores e tirar a média, tá bom? Bem tranquilo, mediana. Vamos seguindo aqui para o próximo item, né? Próxima afirmativa. Ele fala que o desvio padrão amostral da variável x foi igual ou superior a 2. Observem que a gente tem uma questão pedindo desvio padrão, mas para a gente calcular o desvio padrão, a gente precisa descobrir antes a variância. Então, ele falou aqui de variância amostral, então, S quadrado, tá bom? Vai ser o somatório, então eu tenho de x menos a média elevado ao quadrado, dividido por n menos 1. Então, muita atenção, como é amostral, n menos 1. Se fosse populacional, dividir apenas por n, tá bom? Então, vamos responder aqui essa questão de variância usando aqui, né, o método padrão, tá bom? Então, eu tenho aqui minhas observações. Eu vou precisar fazer x menos a média, que é o que está aqui. E depois eu vou pegar esse resultado e elevar ao quadrado, tá bom? Quem são as minhas observações? Vamos utilizar como base esse meu conjunto. Não tem necessidade de usar isso aqui porque é muito grande. Então, vamos facilitar, né? O resultado vai ser o mesmo. Então, eu tenho menos 1, 4, 4, 4 e 4. Então, observem que eu vou fazer x menos a média. Quem é a média? A média foi 3, dado na questão. Menos 1, menos 3, menos 4. 4 menos 3, 1. 4 menos 3, 1. 4 menos 3, 1. 4 menos 3, 1. Está montada aqui a primeira coluna. Agora é só pegar e elevar ao quadrado. Por quê? Quando eu faço a minha observação menos a média, a soma disso tudo aqui dá zero. Como é que eu vou trabalhar com zero aqui, né? Esse é o objetivo de elevar ao quadrado na fórmula de variância. Menos 4 ao quadrado, 16 positivo. 1 ao quadrado, 1. 1 ao quadrado, 1. 1 ao quadrado, 1. E 1 ao quadrado, 1. O somatório aqui, que é o que a gente precisa, vai dar 20. Então, basta substituir aqui na fórmula. Eu vou ter 20, n menos 1. Qual é o meu n nesse caso? 5, né? Estou trabalhando aqui com 5 observações. 5 menos 1, 4. Então, a minha variância vai ser igual a 5. Encontrei a minha variância. Quem é o desvio padrão? É só tirar a raiz quadrada. No caso, o meu desvio padrão é a raiz quadrada de 5. Precisa resolver a raiz? Não. Então, estatística tem muito disso. Observem, na questão ele disse que
a variável x, né, o desvio padrão da variável x foi igual ou superior a 2. Quando a gente chega numa raiz que a gente não sabe a raiz exata, a gente pega um bem próximo e tenta analisar a questão. Eu vou pegar aqui, por exemplo, a raiz de 4. Qual é a raiz de 4? 2. Observem que se a raiz de 4 é 2, e eu tenho aqui a raiz de 5, eu sei que a raiz de 5 ela vai ser maior, tá? Ela vai ser maior que 2. A raiz de 5 ela é maior que 2, vai dar 2, alguma coisa. Ou seja, a questão ela está certa. Porque o desvio padrão amostral da variável x ela foi superior a 2, tá? A raiz de 5 é superior a 2. Eu não preciso nem quebrar a cabeça aqui. Já dá para a gente entender que a raiz de 5 é maior que 2. E aí ele deu a possibilidade, né? Foi igual ou superior. Tem que ser uma das duas. Ou é igual ou é superior. Tá ótimo, questão certa. Para finalizar, temos essa última afirmativa aqui. A distribuição da variável x é simétrica em torno da sua média amostral. De cara, a gente já observa que essa distribuição ela não é simétrica, né? Por quê? Porque a gente tem os valores concentrados mais em um lado do que em outro. Se a gente observar, eu tenho, por exemplo, 4 observações no 4 e apenas uma no menos 1, né? A minha média ficou 3. Não tem como isso aqui ser simétrico, né? A gente já pode dizer que está errada. Não faz sentido nenhum dizer que essa distribuição ela é simétrica, tá? Então esse é o tipo de questão que a gente nem perde tempo pensando em outra coisa. A gente já enxerga que não é simétrico. Porém, se a gente quiser ainda inventar aqui alguma coisa para ficar bem amarrado, o coeficiente de assimetria de Pearson, certo? Nesse caso, de 3 vezes a média menos a minha mediana, dividido pelo né, desvio padrão. Observem que, se eu substituir os valores que eu já encontrei na resolução de toda a questão, o que vai acontecer? Eu vou ter 3 vezes a minha média, que é 3, menos a mediana, que é 4. A gente encontrou que a mediana é 4, né? Dividido pelo meu desvio padrão, que a gente também já encontrou, raiz de 5. O que vai acontecer aqui? Eu vou ter 3 menos 4 menos 1, menos 1 vezes 3. Menos 1 vezes 3 vai dar menos 3, dividido pela raiz de 5. Eu preciso resolver isso? Não. Então, mais uma vez, onde a gente chega na estatística que não precisa resolver a questão até o final, a gente tem que analisar. Por quê? O coeficiente de assimetria fala que quando ele é igual a 0, a minha distribuição ela é simétrica. Né? Isso aqui vai dar 0? Não, não vai dar 0. Isso aqui vai dar um valor normal. Então, eu já sei, né, que a minha distribuição ela não é simétrica, tá? Ela vai dar um valor aqui diferente de 0. Inclusive até o sinal, né? Porque se já está dando negativo aqui o resultado, a gente já sabe que quando dá negativo, ou seja, uma assimetria menor que 0, ela é assimétrica à esquerda, né? E quando dá positivo, assimétrica à direita. Então observem que, né, a gente não precisa nem resolver certos cálculos. A gente já consegue observar assim, com o coeficiente de assimetria diferente de 0, a minha distribuição não é simétrica, tá bom? Bom, pessoal, estamos encerrando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like, siga o canal. Até a próxima e obrigado!